Então a depressão é uma doença da alma, não é do físico. A medicina antigamente curava doenças do corpo sem se preocupar com as questões espirituais. Você tá com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Você tá com crise de rim, remédio pro rim. Você tá com problema no fígado, remédio pro fígado. E tchau, era assim, sempre foi assim. O corpo era uma máquina com peças com funções definidas. Só que a própria Organização Mundial da Saúde hoje define a saúde diferente. Eles dizem o seguinte: a saúde é o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença. E inclui as dimensões espirituais como necessitadas de atenção e cuidado no processo de conquista da saúde. Por quê? Quantas vezes você conversou com alguém que está com câncer terminal e ela fala para você, tá tudo bem, eu tô ótima, e ela está. Então, a doença não é só física, né? A sua doença pode ser mental, pode ser social, de acordo com o que você vive, onde você vive, o que você vive. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ser saudável vai muito além da doença física. É estar bem espiritualmente, apesar da doença física. Isso é ser saudável. Não se cotiza mais, não se conta mais as doenças como motivo das doenças. Se conta o bem-estar. Você pode estar doente, mas tem você que ter tá um bem. equilíbrio em todas as áreas, Você tá né? bem. Porque acontece muito da gente ver caso de pessoas que vai no hospital porque tá mal, faz uma bateria de exame, Não tem tudo. nada. Ó, não tem nada. Pois é. A pessoa se sente mal ainda. Não, mas então tá Ela me está chamando doente. tá me chamando de mentiroso, que eu não tô sentindo o que eu tô sentindo, né? Ela está doente, só que não é físico. Ela só não é saudável, entendeu? É essa a diferença. A gente tem algumas sugestões aqui de atitudes antidepressivas. Essas sugestões eu li no livro do Richard Simonetti, esse livro chamado Suicídio. Richard Simonetti já desencarnou. É um livrinho bem singelo e te traz muitas respostas. E dentro dessas respostas, para o suicídio, você também traz para a depressão, porque ela vai caminhar para isso se você, às vezes, não toma uma providência, né? Então, primeira coisa, a gente precisa ressignificar os acontecimentos da vida. Aquilo que a gente falou. O que acontece com você, às vezes o meu olhar é diferente. O que é isso? É ressignificação. Aquilo que acontece, a gente precisa mudar o olhar daquela situação. Eu não posso ficar só olhando pelo ângulo do desespero, pelo ângulo da tristeza. Eu preciso sair dessa minha visão e olhar por um outro ângulo. É tipo assim, sair de dentro de mim e olhar do lado de fora, como se não fosse comigo. Às vezes alguém traz um problema para você e o seu olhar é diferente da pessoa, às vezes você acha a solução, porque você não tá no problema. Então, às vezes a gente tá num problema que você não vê solução. Tenta sair dele, ver como uma pessoa de fora. Tem uma frasezinha simples que eu ouvi há pouco tempo que eu gosto muito, a gente só vê a ilha quando não tá na ilha, né? Isso. É isso mesmo. Você estando na ilha, você não consegue. Sai da ilha e olha de fora para dentro, para você ver que existe solução. Sair da posição de vítima das circunstâncias e assumir o papel de dirigente do seu próprio destino. Eu sou infeliz, porque tudo acontece comigo, porque eu sou... Não, você não é. Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Muito pelo contrário. Ele dá uma carga menor, porque ele sabe que a gente não consegue chegar no máximo da gente, no melhor de mim, né? Então ele sempre dá alguma coisa a menos do que você pode carregar. Ser vítima não te leva a nada. Conhecer a si mesmo para poder escolher a melhor resposta para os acontecimentos. Quando eu não me conheço, não sei quem eu sou, quais são os meus defeitos e as minhas qualidades, será difícil eu procurar a qualidade para resolver aquele problema. Perfeito. Entendeu? Então eu preciso me conhecer. Porque às vezes o conhece-te a ti mesmo, às vezes a gente só pensa em cavocar problema dentro do nosso íntimo, né? Não. E às vezes a gente entra numa situação que fala assim, parece que eu tô pior de quando eu comecei. Exatamente. Então essa reforma íntima não tá dura. E às vezes a gente tem potencialidades, a gente tem coisa boa que o outro não valoriza e a gente também esquece de se valorizar. Saber o que há de melhor em você. Sim. Sempre isso. Porque quando você sabe o que há de melhor em você, você vê que o que há de pior não é tão importante. Pode ser resolvido, porque você já conseguiu coisas boas. Então, isso é importante. E desenvolver a capacidade de perdoar e amar. Não só ao próximo, a si mesmo. Porque às vezes a gente fala muito de perdoar o outro e esquece que a gente precisa se perdoar também. A gente fala muito de amar ao próximo e esquece de se amar. Quem entra num processo depressivo esqueceu de se amar, sabe? E se você não consegue se amar, você não ama ninguém, porque você não sabe o que é amor.
O livro Céu e Inferno é um livro de Allan Kardec muito interessante. E ele traz testemunhos de espíritos em várias situações. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes. E traz vários depoimentos de espíritos suicidas. E eu achei muito interessante e eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, vamos encontrar vários relatos de espíritos que enveredaram por essa estrada. Um exemplo parte de uma comunicação. Eu vou ilustrar. O livro nos conta que em 12 de fevereiro, numa reunião espírita, foi dada a seguinte comunicação. E o espírito dizia o seguinte: será que tereis compaixão de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas tão cruéis? Ó, o vazio, o espaço. Eu estou caindo, socorro. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Eu era um pobre diabo, sofria com frequência de fome na minha velhice e por isso que começara a beber e que tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e joguei-me. Oh, meu Deus, que momento! Por que então desejar acabar comigo quando estava tão perto do fim? Orai para que eu não veja mais sempre este vazio abaixo de mim. Vou me despedaçar nessas pedras. Suplico-vos, vós que conheceis as misérias daqueles que já não estão aqui embaixo. Dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. François Simon Louvet. Aí veio uma outra comunicação, que era o guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto tomou conta dele. Faltou-lhe a coragem e o desafortunado, em vez de olhar para o alto, assim como deveria ter feito, entregou-se à bebedeira. Desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova jogando-se da torre de Francisco I em 22 de julho de 1857. Tende compaixão de sua pobre alma, que não é avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Foram feitas pesquisas e encontrou-se no Jornal do Havre, a 23 de julho de 1857, o artigo seguinte, cujo conteúdo é este: ontem, às 4 horas, as pessoas ficaram dolorosamente impressionadas por um horrendo acidente. Um homem se lançou da torre e veio despedaçar-se nas pedras. É um velho puxador de sirga que as tendências à embriaguez conduziram ao suicídio. Chama-se François Victor Simon Louvet. Torna essa leitura, assim, um motivo da gente refletir muito, principalmente para os irmãos que se encontram em situações aflitivas. E para todos nós, para que a gente entenda a necessidade de a gente trabalhar com essas ideias, né, suicidas, de oferecermos as nossas orações para aqueles que já se foram, que não conseguiram se desviar desse caminho. Porque normalmente as nossas orações são o único lenitivo que eles têm temporariamente para suas dores. O suicídio tem salvação? Tudo sempre tem salvação, ok? Só que assim, causa e efeito. Quando você se suicida, você vai ter que lidar com todos os efeitos daquilo que você deu causa. Agora, ninguém fica para trás. Sempre a gente dá uma mão para o outro. Vai ser difícil, possivelmente vai precisar de espíritos que se proponham a te receber numa próxima encarnação com problemas físicos, e às vezes não só em uma encarnação, em várias. Espíritos que se propõem a te ajudar para que você venha, para ir reconstruindo aquilo que você destruiu. Vai demorar, mas resolve. Perfeito. Né? Lá na frente, você vai sair vencedor, sempre. Perfeito. Não é uma pena eterna, né? Não existe pena eterna. Tem religiões que se recusam até a fazer orações. Exatamente. Quando sabe, vamos orar. Foi suicídio, então não pode, né? Isso é virar as costas para aquilo que você é. Imperfeito, né? Perfeito. Somos imperfeitos. Um menino de 15 anos tentou suicídio, tentaram de tudo, mas infelizmente veio a óbito. Os pais doaram os órgãos dele. Por conta desse ato, ele mesmo assim pode ir para o umbral? A doação dos órgãos dele é uma coisa muito boa que vai fazer uma diferença. Mas aquilo que ele fez com o seu perispírito está gravado. Isso ele vai ter que resolver. As condições são muito relativas no seguinte sentido. Depende do que você entende. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade.
entendeu? Então, esse menino tinha 15 anos. Não sei como é a história. De repente é um espírito que já vem de outras encarnações com essa mesma aptidão do suicídio, que acaba virando uma coisa gravada tão forte que ele não consegue se livrar. Ou não, como a gente acabou de falar dos adolescentes, existem N fatores que podem levar um adolescente ao suicídio. Mas pense, ele é adolescente na matéria, mas o espírito não tem idade. Então, às vezes a gente se choca porque na matéria era uma criança, mas ele é um espírito. E você não sabe quantos séculos ou milênios esse espírito de história esse espírito tem. Então, doar os órgãos hoje, para mim, é uma questão social importantíssima. É uma questão de caridade, é uma questão de pensar no próximo. Isso é uma questão dos pais. Tudo que os pais fazem em benefício dessa criança soa como uma prece para ele. Beneficia, entendeu? Pela intenção dos pais. Agora, ele vai ter que passar por todo o processo? Vai, mas ele vai sair lá na frente vitorioso. E isso é que é importante. E a gente tem alguns carinhos de Deus, que Deus é o cara, né? Trouxe para nós uns carinhos, assim, que é pra gente conseguir passar por todas essas dificuldades que a gente tem na vida. Deus, ele é tão sábio que ele colocou no nosso organismo físico, material, substâncias hormonais que nos dê prazer. E isso se chama a química da felicidade. A dopamina é um hormônio que você vai ganhar quando você dormir bem, quando você fizer exercícios, comemorar suas conquistas. A dopamina, ela toma conta do seu cérebro, te dá prazer. A serotonina é outro hormônio que ele vai acontecer quando você aprender a agradecer todos os dias. Quando você levanta de manhã, abre a janela e fala: ai, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, que dá uma alegria, um prazer. Isso é a serotonina tomando conta de você. Aprender a olhar a natureza com prazer, né? Recordar momentos felizes, que a gente sempre recorda coisa ruim, né? Ah, porque quando... Não, recorda coisa boa. Coisa ruim não é pra ser recordada, é pra ser esquecida, né? E eu tava até vendo, acredito que seja real, né? Que o nosso cérebro, ele não distingue fato real do presente de pensamento, né? Exatamente. E de lembranças e memórias. Então, quando a gente busca uma memória negativa, ele tem um efeito descarga... No momento, naquela hora. Né? É como se a gente estivesse revivendo. Lembrar algo reviver ali, é viver novamente, né? Exatamente. Então, por que não... Coisas boas, coisas positivas, né? Você vai continuar revivendo aqueles momentos bons. Endorfina é outro hormônio que quem tem hobbies consegue. Quando você ri com pessoas que você gosta, a endorfina toma conta de você. Cantar, dançar, coisas boas de se fazer. E a ocitocina. A ocitocina, quando você medita, quando você abraça uma pessoa, ela libera no seu organismo. Quando você faz atos de generosidade, doar, ser caridoso, você se sente tão bem que você se sente às vezes melhor do que aquele que está recebendo. Já percebeu? Que coisa boa fazer o bem. Isso é ocitocina, dando descarga no seu organismo, no seu cérebro. Isso são os presentes de Deus pra gente.